Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lídia, essa é a Marinês, minha amiga maravilhosa, minha pato de bolso, minha amiga, minha mato, meu neurônio, enfim, é ela, a minha pessoa. E hoje ela veio tomar um café com pantufas. Amiga, seja bem-vinda. Muito obrigado por achar um buraquinho na sua agenda. Porque a gente tá marcando um café em off, então um tempão a gente não consegue. Mas obrigada. E aí eu queria que você contasse para todo mundo um pouquinho de você. E igual eu fiz o programa agora com a Pri, eu quero trazer hoje uma proposta um pouco diferente para mostrar para os tutores um pouquinho da importância, tanto da Pato quanto hoje da Emato, né? Que, Emato salvando as nossas vidas. Um pouquinho disso, porque eu acho que falta também um pouco de compreensão dos tutores, principalmente falando da Emato. Porque quando a gente fala de um exame de sangue, tá todo mundo esperando o hemograma, pelo menos, né? Mas quando a gente entra mais pela parte da hemato, o porquê que a gente precisa de um hemato, mas meu gato precisa passar por um hematologista, por quê? E aí eu queria que você trouxesse esse esclarecimento pra gente. Maravilha, eu que agradeço. E que bom, né, tomar café com pantufas. É um prazer estar aqui, falar um pouquinho da Emato, trazer para o universo felino, né? Nós que caminhamos aí lado a lado, compartilhando o caso o tempo todo, até porque gato tem a sua particularidade. Quando fala em sangue, então, nem se fala, né? A gente está sempre conversando sobre isso. E trazer também o esclarecimento não somente da hematologia, mas também da patoclínica, que é a medicina laboratorial, como contribui no dia a dia, na rotina clínica, e também do mielograma, que é o meu xodó também, e a ponte ali, laboratório, hematologia. Gratidão pelo convite, desde já. E a hematologia, ali, ela vem de um processo de especialidades da nossa área que é recente, né? No meu caso, eu venho da patologia clínica, eu venho do laboratório, eu venho da bancada. Então, lá nos bastidores, né, onde tudo começa, com amostra, com exames, eu venho desse universo. Fazendo ao longo da minha jornada esse suporte com o colega clínico, fazendo suporte também com a parte de internação, trabalhando nos laboratórios dentro dos hospitais, eu fui voltando para a clínica e também fazendo o ciclo completo, né? Não somente o exame é super importante, mas eu queria além, estar junto com o clínico, estar junto com o paciente até o final, entender um pouco mais, e é o que eu busco, vem contribuindo. E aí com isso, né, no ambulatório, que é o que eu falo, né, do ambulatório ao laboratório e vice-versa, eu faço toda essa parte também de trazer o que nós temos de resultado, o que tem alterado naquele exame, o que eu posso fazer, né, para auxiliar no diagnóstico, trabalhar em conjunto com colegas, ou iniciar um tratamento, entender e trazer respostas também, porque o hematologista ele trabalha com várias áreas, né? Eu falo, tudo que temos ali de alteração do sangue, o hematologista ele é uma pessoa, né, um profissional que tem que estar ali em conjunto trabalhando, ou, né, dependendo do caso, eu falo que são as equipes multidisciplinares, sim, né? Onde nós conseguimos contribuir e dar suporte em toda a condição do caso. Vou voltar um pouquinho antes para contar o nosso início. Nosso início. Essa ponte, né, que você sempre buscou, que é extremamente importante. Eu conheci a Mari, ela trabalhava num laboratório, e aí eu tive um caso super complicado. E aí mandei para ela, aí de repente toca o telefone. Universo Felino, Lídia. Oi, Lídia, com essa voz doce. É a Mari, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Nunca tinha visto a pessoa na minha vida. Olha, eu tô com um paciente seu aqui, com um exame. Eu queria que você me falasse um pouquinho do caso. Aí eu falei, olha que legal. Aí contei o caso todo. Pronto. Acho que dali a gente virou amiga. Porque viramos noites estudando, madrugada estudando. Aí ela me ligava e mandava uma mensagem. Olha, eu vi isso, o que você acha? E aí a gente começou a trocar figurinha, porque foi um caso super atípico. E a gente não conseguia entender nada do que estava acontecendo,
porque a gata teve assim, uma infecção absurda, a gente tinha que drenar o pulmão dela sempre, enfim. Então, aí a Mari foi me ajudando na condução do caso, a gente foi ficando descabelada junto. Era artigo, veja esse. Exatamente, é esse livro aqui. E aí foi aí que a gente estreitou a vida e percebemos que dividimos o mesmo neurônio. Exatamente. E é isso, assim, foi a parte dela de receber um exame, mas a importância que ela dá para isso, que fez com que ela entrasse em contato comigo para tentar entender o caso. Porque foi até o que a Pri falou agora. Não é só uma peça ou um tubinho de sangue, né? Tem um histórico, tem uma clínica atrás, uma família, um paciente, enfim. E aí eu acho que isso faz toda a diferença. Porque você lá atrás da sua bancada, do seu microscópio, conseguiu entender o que eu estava vendo para me trazer mais clareza, né? Eu te entreguei um pouquinho e você me trouxe muito. Porque é isso, toma aqui. Então agora é um resultado legal, bate com o que a gente está vendo. E aí, depois, né, agora para sempre. E então, assim, foi assim que a gente se conheceu. E a Mari sempre nessa busca, assim, quero mais. Sai do mais do mesmo, né, amiga? E é interessante você lembrar porque todos os casos, lembra, não somente desse, mas a partir desse papel, falo dessa conexão, outros casos desafiadores, né, começaram a surgir as buchas. E aí vem o aprendizado. Eu falo que ninguém faz nada sozinho. No laboratório, isso é algo que já tá lá, né? E fora também, somos uma equipe. Eu falo muito isso no consultório, né? Eu falo, vamos entrar aqui uma força-tarefa. Você aí, então o tutor, paciente, que é a nossa meta aqui, né? Eu falo que é a nossa bússola. E nós do outro lado. Então, é toda uma equipe em conjunto buscando o melhor para o paciente. E é muito amplo, né? Sim. Então, quando principalmente nós temos várias situações nesses casos desafiadores, você fala, nossa, por onde eu começo, né? Preciso discutir caso. Ter alguém do lado para falar, vamos ali discutir. E acaba que vira o assunto, né? Vira o assunto. Porque vamos discutir. Quando vê, você está trazendo outro dado, você tá indo longe. Escrevendo artigo para congresso. E aí vamos embora. Mas aí a hemato, eu quero trazer, né, principalmente essa parte da hemato, depois a gente fala até do Spark, que foi o nosso último caso junto agora, que tá acontecendo inclusive. Graças a Deus ele tá bem. E a hemato veio para isso mesmo, para selar isso tudo, né, nas suas rotinas. Sim. E a hemato, ela traz essa ponte de eu juntar o clínico, juntar toda a história daquele paciente no momento que está acontecendo, porque o sangue fala, e eu brinco, né? O sangue, não somente o sangue, o exame, ele fala, só que ele traz uma conversa muito ampla, ele não traz, dependendo do tipo de exame, o hemograma, por exemplo, vou pedir um hemograma, é básico, é de triagem, é necessário e essencial. E eu falo que o hemograma é fofoqueiro. Mas ele não traz todas as respostas, dependendo... Ele conta a fofoca pela metade. Você fala, mas daí, de onde que tá vindo essa alteração? Ele só fala, tem alguma coisa errada ali. E aí, hemato, ela vem trazer essa junção. Olha, eu tenho um exame alterado, eu tenho uma clínica, eu tenho uma anamnese, eu tenho uma história lá atrás, esse paciente já aconteceu alguma doença hemato ou não, porque às vezes o paciente vem ao longo, né, de um processo, a FeLV, nossa querida FeLV, né, de um processo que tá bem, chega num momento e fala, eita, agora esbarrou ali no sangue, tá atrapalhando, porque se não tem sangue, a gente sabe, né, que o sangue, ele é fundamental, vai interferir, e aí precisamos juntar forças aqui para trabalhar com o sangue e as outras questões, né, a questão do próprio FeLV, do paciente, das condições do paciente, então é sempre uma força-tarefa. E a hematologia, ela proporciona isso, você acompanhar, você contribuir, dar esse suporte do início ao fim. Juntar as fofocas. Juntar as fofocas. E faz uma diferença. E o mielo? O mielo, eu sou suspeita de falar. Eu sou suspeita de falar de mielograma. Porque, pense aqui o sangue, nós estamos falando aqui do hemograma, né? Lá da veia. Nós coletamos, é uma prática que é fundamental, né? Então, todo animal chega, seja a primeira, seja um acompanhamento, ele traz informações valiosíssimas. Mas chega um certo momento que ela se torna limitada.
eu preciso dar um passo a mais, eu preciso entender melhor onde é que está aquele desvio, aquele problema, aquela alteração, se ela vem lá da fábrica do sangue, que é a medula óssea, ou não, né? Se vem de um outro lugar, porque se vier da medula óssea, eu tenho uma conduta, eu tenho um caminho. Se vier por um outro órgão, um outro distúrbio, eu tenho que entender que enquanto eu não conseguir trabalhar a causa, eu vou continuar tendo essa repercussão lá no sangue. E aí a Miela, ela traz essa informação da fábrica. Eu falo muito isso no consultório, na hora de falar do mielograma, eu falo que o sangue é a via, né? É uma rodovia que está levando caminhões e mercadorias, né? Então nós temos lá hemácia carregando oxigênio, tem as funções de cada célula do sangue e que sai de uma fábrica, né? De um ponto principal que é a medula óssea. Então, se eu não consigo entender, talvez tenha ali uma alteração na parte do sangue, as vias, os caminhões, quando tem problema, eu tenho que entender se o problema está faltando caminhão, se está faltando mercadoria, se é lá na fábrica está todo mundo em greve, que eu brinco, né? É uma analogia. Se a fábrica está fechada? Se a fábrica está fechada, não tem ninguém. Então, essas informações aprofundadas só conseguimos com o mielograma. E o mielograma, ele é um exame que ele tem um tempo, né? Ele tem ali um momento para ser feito, tem uma preparação, tem toda uma equipe junto, porque você precisa de anestesista, né? É um procedimento mais invasivo que a coleta de sangue, porém é um procedimento simples comparado a uma cirurgia, né? Que precisa abrir cavidade. E ele traz essas informações pra gente e agora, nessa medula, eu posso contar com ela ou não, né? Se eu não posso contar com ela, aí eu lanço mão de condutas também que vai auxiliar essa medula ou que eu posso fazer para melhorar a performance dela. Faz um desfibrilador de medula. Acorda aí. Um susto nela para falar, opa, peraí, então tá bom. Exatamente. Eu falo que todo mielograma, você entra no caso, você aprofunda, porque ela é uma história que ela conta. Tanto é que eu falo, a medula ela sempre vai contar uma história. Né? Qual é essa história? É entender, é juntar todas essas informações e a medula vai falar, bom, tá tudo acontecendo lá no órgão, lá no rim, lá no fígado, tá acontecendo lá, mas não tá me afetando aqui, bora trabalhar, né? Eu falei isso ontem na aula, inclusive, que precisa, né? A medula precisa, a célula tronco que tá lá dentro, ela precisa de estímulo. E muitas vezes esse estímulo é hormonal, por exemplo. E aí é isso, se aqui fora não tá produzindo um hormônio, por exemplo, para entregar esse sinal lá para a medula, não adianta ela tá boa, ela só não vai produzir porque ninguém pediu para produzir, né? E ela trabalha dessa forma, então tem que solicitar, ela é por demanda. Exatamente, deixa ela quietinha, a hora que pede ela faz. Ela faz, então se tem demanda, se tá chegando informação, olha... Eu brinco com isso também, que eu falo, a medula ela é assim, ela tá lá. Tá chegando informação, olha, preciso de um carregamento de hemácia. Ela falou, deixa comigo, vou mandar ali pro departamento de hemácia preparar esse caminhão com essa mercadoria e enviar. Agora, se não chega essa informação, aí ela já tem prejuízo para trabalhar, né? Porque ela não sabe o que ela tem que fazer, né? Exatamente. Mas o mielograma, ele tem mudado muito. Hoje, ele é um exame que está mais na rotina, mais frequente na rotina. É um exame que faz uma diferença, né? Principalmente quando nós não temos aquela resposta no hemograma, o hemograma complexo, um animal que está com várias situações ali, eu falo, né? Que são sombras em cima de sombras. Então, tem várias interferências e ele traz uma luz. O que é importante entender? O mielograma, ele é um exame que vai trazer as informações lá da fábrica do sangue. Nem sempre ele vai ser um exame diagnóstico, mas é uma fotografia do momento. E essa fotografia faz diferença, assim como o hemograma. Então, o mielograma de um mês atrás
totalmente diferente do meu mielograma de hoje se eu coletar. Principalmente porque o animal lá atrás tinha uma condição, hoje tem outra, e são células que renovam o tempo todo. O hemograma é assim, né? Para fazer o próprio acompanhamento, você precisa ter o hemograma seriado. Ah, mas tem que pedir de novo esse exame? Tem que pedir. Ah, tem que pedir reticulócito. Sim, é a primeira informação que a gente tem ali de conexão sangue da periferia com a minha resposta dessa medula óssea, que é a fábrica de sangue. Então, é importante, são passos que vai cada vez mais construindo essa conduta, né? Eu falo raciocínio clínico, que é importante também. Sim. E a gente tem o Spark, né? Da agora, essa semana que estava acontecendo. E foi isso. Foi a hora que a gente tava... O que fazer? Eu falei, é o mielo. É a hora do mielo. Porque a gente... O que estava acontecendo? Ele era um gato que estava com um hemograma bom, com 3, 4 dias um hemograma péssimo. Falei, alguma coisa tem nessa medula, peraí, vamos ver. E eu acho que foi isso. Trouxe, né, respostas pra gente. Não... E é o que você falou de não fechar um diagnóstico. Porque, na verdade, ele não tá com problema na medula. O problema era outra coisa. Mas foi bom pra gente saber que não era na fábrica. Sim. O defeito não é na fábrica. Tanto que ele tá lindo. Beijo, Rê. Spark maravilhoso. Tá lindo, tá em casa, tá enorme. Eu olhei e falei, meu... Ele é quase um cachorro, ele pesa 8 quilos. Enorme. E ele é grande, você vê né? como que é importante, né? Até olhando nessa questão do mielo, do Spark, é um paciente que você também estava com dúvidas da questão da felve, então a coleta de medula, aquele material medular, ele é riquíssimo nesses casos. Ai, não né? é felve. Olha só. Aí você felve. tem aquele coração que fala assim, ufa, né? Aquele alívio. E o mielo, ele traz isso. Às vezes eu preciso também para a amostra de PCR, outro tipo de exames. Já aproveito e faço. Vou fazer um procedimento, eu tenho indicação, também faço. Porque tem uma coisa ali que é muito comum. Chegar, mas ele tá muito alterado, tem que esperar melhorar para fazer o mielograma, Sim. porque é um procedimento que requer anestesia, então requer o paciente ficar na clínica, no lugar, né, no hospital. É um procedimento que o paciente, ele dorme, então ele é sedado, ele não sente dor, justamente para ter essa segurança do paciente e de quem está executando. Sim. Na medicina humana não tem, né? Porque você fala assim, olha, agora eu vou fazer isso, você fica paradinho, que vai dar, né? Vai explicando pro animal não. E gato, sabemos como funciona, né? Principalmente eles. Então, traz essa segurança para o paciente, traz essa segurança para quem vai executar, né? E a maior indicação, ou as indicações do mielograma é justamente quando tem alteração. Sim, no hemograma. Não dá pra esperar. Se melhorar compensar. o hemograma, eu já não tenho indicação do mielograma. Exatamente. Porque eu já tenho ali, dependendo do caso, né? Eu já consigo trabalhar com outras ferramentas. E talvez não seja esse momento para o mielograma. Então, todos esses detalhes são detalhes pequenos, que não são pequenos, né? Mas eu falo que é corriqueiro, que gera muita dúvida e que faz toda a diferença. Então, um exemplo, eu preciso entrar com uma terapia ou fazer antes de esperar para fazer uma transfusão, eu sei que aquele paciente não está vindo, eu estou fazendo o exame, eu preciso entrar? Eu já vejo para entrar e já vai trazer um resultado, uma resposta, né? A resposta que já vai adiantar, otimizar ainda mais todo um processo. E dependendo de como é o caso, né? Sim, e uma dúvida que você deve pegar muito mais que eu, mas até me questionaram uma vez, mas ele precisa de uma transfusão, porque teve gatilho transfusional, enfim, tinha que transfundir. Precisa de uma transfusão, mas eu posso fazer o mielograma? Sim, deve. Deve, porque é isso, eu tô tirando, o sangue tá na periferia, o sangue tá aqui para salvar ele nesse momento, dar o suporte, e a medula tá lá quieta na dela. Então, eu consigo ter um resultado fidedigno de um mielograma, mesmo o gato sendo transfundido, certo? Isso. O que acontece? É a mesma situação lá do corticoide, né? Mas ele tá com corticoide, mas tá com medicação que altera a medula. Fez medicação de estímulo, por exemplo. Tem interferência? Tem.
O ideal, o mundo ideal, o sonho, né? Sonho. É você fazer como, né? Então, olha, não tem a transfusão, não tem a medicação, antes de entrar a medicação, mas nem sempre essa é a realidade, né? Nem sempre a gente consegue fazer da melhor forma, porque se eu não entrar com a medicação, aí eu não vou precisar mais da medula, né? Sim. Se eu não entrar com sangue, eu também não consigo ter, dependendo do caso, o mínimo para o colega anestesista trabalhar, porque tem que ter toda a segurança do procedimento. Só que o que é importante é avisar. Porque quem vai executar o exame, e eu falo lá na bancada de analisar o exame, ele vai considerar na hora de interpretar. Sabe o que está acontecendo ali por conta do fator externo, né? Exato. Então, olha, tá fazendo uso de tal medicação, fez uso de transfusão, né? Quando foi? Todas as informações são importantes. Que a medula, ela conta uma história pra gente e ela vai contando a história como se fosse seriado. Por episódio que fala? Não. Por episódio. Então você olha primeiro, na hora da coleta você já tem ali uma ideia do que está acontecendo nessa medula. Então, tem gente na medula? Começa por aí, a primeira pergunta. Antes dessa primeira pergunta é por que eu vou indo lá para a medula, né? Então, tá faltando sangue, tá faltando célula, ou tem muita célula? Um questionamento. Vou lá na medula. Aí a próxima questão, já ali na hora, tem alguém aqui? Na coleta vem material, na coleta não vem material, tem dificuldade? As espículas. As espículas, exato. E depois Elas das aí. espículas, tem alguém ali? Quem está ali? Quem está ali? Né? E aí começa a trazer toda uma parte que é critérios, a medula trabalha dessa forma, para você, no final, ter uma interpretação. E essa interpretação, ela vai dizer, olha, tem gente aqui. Deveria estar aqui? Deveria estar aqui. Mas tá um ou outro, ou não. Tem gente aqui que não deveria estar aqui. E tá usando todo o espaço. Isso acontece nos casos de leucemias, né? Metástases na medula. Que aí você vê uma população tomada. Lá no sangue não tem ninguém. Lá na medula tá rolando festinha. Não tá saindo. E isso é uma resposta, né? E vai trazer pra gente essa informação. Então, a medula, eu falo que ela é um xodó porque ela clareia, assim, né? Traz uma segurança de entender também, olha, eu tô trabalhando aqui, eu posso ir mais além porque essa medula me mostrou que eu consigo entrar com certo tipo de medicações e tudo mais. Ou não. Nesse caso, nossa, surpresa, né? Uma festinha ali. Aí eu tenho que ver quem é, por exemplo, no caso de uma leucemia, no caso de um linfoma leucemizado. E aí eu tenho cenários para trabalhar que vai direcionar. E aí vamos novamente para a equipe, né? Juntar tutor ou responsável, a pessoa que está ali, eu falo a família, né? Uhum. Porque é um conjunto da família, paciente, aí a clínica, né? Que ela vem e ela é soberana. Aí um oncologista, se precisar. Aí oncologista, outros exames que vai contribuir com essas informações, e aí nós vamos montando esse mosaico, né? E o paciente lindo, né? Também, né? Porque tem a resposta do paciente. E é lindo, né? A hora que a gente consegue montar isso tudo aí institui o tratamento e vê o que o paciente responde, que fica tudo bem. É lindo. Eu amo a nossa profissão. Chegar no diagnóstico, né? Eu falo que a patoclínica, o laboratório, ele fala muito sobre isso, né? Quem trabalha com laboratório é aquela pessoa que é dos porquês. Então, ela quer o diagnóstico. Ela vai atrás disso. Aí liga, então, mas tem um exame, vamos lá, tem isso, olha, apareceu aquilo. Porque você vai trilhando, é como se fosse pistas. Aí você fala, eu quero saber mais. Sim. E ele vai te guiando, né? E é um conjunto, é sempre um conjunto. Eu falo que é todo mundo de mão dada que vai. Vai, é maravilhoso. Come, amiga? Eu vou comer. Você não tá comendo nada. E é isso, eu acho que esse conjunto que é tudo, assim, e deveria ser, pelo menos. Porque, infelizmente, tem gente que não trabalha assim, mas foi também o que eu falei no vídeo com a Pri, eu sou muito grata às pessoas que eu tenho ao meu redor. Que todo mundo olha pro mesmo lugar, sabe? Tá todo mundo querendo a mesma coisa, que é o bem do nosso paciente.
Então tá todo mundo ali empenhado, ninguém solta o rabo de ninguém, e vambora, vamos dar um jeito nisso aí. E aí isso que acho que manda muito, assim, na rotina como um todo, né? Aqui na clínica, Nemato, enfim, porque é o link. Se a gente não linkar, não adianta nada. Eu não trabalho sozinha, você não trabalha sozinho, o laboratório não trabalha sozinho, então tem que ser todo mundo junto. É uma né? força-tarefa e acontece o tempo todo. E isso é muito bom. Eu falo que a veterinária, ela está crescendo e o caminho é isso. Aprofundar, então, olha, você aprofunda aqui, vai trazer informações, porque é muita coisa, é muita informação, né? O tempo todo, olha, paper novo, é novo medicação, medicação nova, exame novo, tudo é novo. E para continuar entregando qualidade, para continuar entregando rapidez, porque diagnóstico requer rapidez, né? Você tá ali, você tá com um caso, tá com um paciente, você tem que entrar com uma medicação, com uma terapia, tem que ter um diagnóstico ali, pensar nas possíveis, né? Nos possíveis diagnósticos. Tudo isso requer muito estudo, né? Isso requer muito uma dedicação também de tempo fora do consultório, fora do laboratório. Então, ter pessoas e somar todas essas informações é uma construção, né, que eu falo, de uma corrente do bem em prol do paciente. Com Quem certeza. ganha é ele. Com certeza, total. E é isso, e tem gente, nós, né, assim, a gente aqui, a gente não tem preguiça. O último trabalho que a gente mandou era 11h30 da noite, numa sexta-feira, a gente tava escrevendo, porque, tudo bem que a gente é um pouco maluca, mas é isso, é esse tempo fora também. Não dá pra ter preguiça. Porque, não, vou trancar aqui 5 horas da tarde e vou embora. Não tem jeito. E aí são essas cabeças batendo tudo junto pra gente chegar onde a gente quer, né? E não tem nada mais gratificante do que a gente ver a resposta do paciente. Exato. E aí a gente fala, valeu cada noite mal dormida. Valeu todo cada... Principalmente nesses casos desafiadores, né? Quando pega as pérolas, eu falo, lá vem pérola dali. Aí ela fala assim, posso te ligar? Eu falo, calma, alguma coisa tá acontecendo. Pega um café que lá vem a história. Exato, porque nesse caso, ou nesse desafio, que eu falo que dependendo do que tá acontecendo, você fala, nossa, mas tá tão diferente, né, que a literatura fala, que o livro fala, que é uma junção. A realidade é a realidade, é o campo ali de batalha, né? Então, quando acontece esse tipo de situação, é aquele momento que a gente vai pra literatura, vai estudar. E aí, quando consegue chegar no diagnóstico, consegue, aquele paciente melhorou, não tem como você falar, vou retribuir, falando, olha, gente, tem casos que eu vou te mostrar, vou contar pra você como foi, e aí a gente publica, né? Exatamente. Pra falar, aconteceu comigo, foi aquele caso, o primeiro caso. Né? Que no final das contas foi um senhor caso. Um senhor caso. E aí faz diferença, porque tudo é cíclico, né? Então, absorvemos também e devolvemos. Né? E todo mundo cresce, e aí é aquela questão. Final de semana, às vezes é um congresso, a gente corre para relatar um caso, ou trazer alguma coisa diferente que foi visto, que também acontece. Então, olha, na medicina laboratorial, no laboratório, tem muito disso. Tem uma literatura, ela traz essa informação, você está lendo, você entende, você vai olhar as referências, mas tem que levar em consideração um exemplo, o paciente, tem que levar em consideração a região, tem que levar em consideração a idade, tem que levar em consideração a raça. Então, nós temos o norte, mas cada caso é individualizado. Então, cada caso é um estudo daquele caso de uma forma profunda, você sabe disso, né? Porque a gente mergulha para entender o que está acontecendo com aquele indivíduo. Sim. Com certeza. Isso é muito lindo. É lindo. Sou suspeito pra falar, porque se deixar, eu fico falando o tempo todo. A gente senta... Gente, contar um segredo pra vocês. A gente senta assim, não, a gente tem que fofocar, vamos matar a saudade. 5 minutos de fofoca. Depois, amiga, sabe aquele caso?
E a galeria, né? Deixa eu te mostrar esse exame aqui. Deixa eu te mostrar a galeria do veterinário. Exatamente. Aqui tem foto de xixi, de cocô, de sangue. Vamos lá. Que tá vendo isso aqui? Alterações de... Aí as fofocas ficam pra trás. Mas os assuntos vão embora. A Mari falou da medula, é porque ela não tem um papel e uma caneta aqui. Mas a hora que ela começa a falar de maturação, aí ela pega o papel e a caneta e começa a desenhar as bolinhas, a piramidezinha. Gente, é uma aula, tá? Uma aula. Aí, já tem um tempo isso, mas ela era 11 e pouca, meia-noite, sei lá, duas doidas, eu assim, debruçada, a gente discutindo um caso. Aí eu debrucei na mesa e a Mari lá, desenhando e rabiscando. Aí eu, tá. Quando a gente foi ver, já era 2 horas da manhã, ela, amiga, eu tenho que ir embora, amanhã a gente trabalhou. E ó, a gente não vê a hora passar, a gente não fofoca, ela toma café, eu tomo Coca-Cola. Eu sou do café. E aí assim a gente vai, vira a noite. Inclusive a gente precisa fazer mais isso, tô com saudade. A Bonita mudou pra perto da minha casa e a gente não se vê. Somos vizinhas, quase vizinhas. Quase vizinhas. Você sabe que você tá falando de rabiscar papel? Essa semana eu coloquei no meu story, que eu falei... eu vi. Eu preciso ter um papel do lado. Parece que eu não sei o que acontece. Parece a não inspiração pensa, né? vem e você começa ali a rabiscar. E eu tenho um bloco só de rabisco. Nada com nada. Se você pega esse bloco pra olhar, você vai falar assim, o que é isso? São informações, vai vindo, eu vou... né? Vou ali, eu colocando, depois eu organizo, mas eu preciso do... Tô sentindo falta aqui, você vê que a mão tá buscando. A mão tá procurando. Cadê? Eu acho que eu vou botar... assim, ó. Eu acho que vou botar uma mesinha aqui, assim, ó. E uma câmera depois aqui em cima. Que aí dá pra riscar. Dá pra riscar. Ou então a gente pode fazer, mas aí teria que ser em pé. Ou então abaixar o quadro, né? Eu boto aqui. Mas eu sou do papel também. Sou do papel. Eu preciso rabiscar, preciso... Marca-texto. Gente, marca-texto. Eu tenho uma de cada cor. Marca-texto e post-it. Porque aí, assim, o título é rosa, as coisas importantes são de amarelo, aí a explicação é de verde, tem todo um cronograma ali das cores do marca-texto. Que vocês já sabem, né? Já fica ali. Eu faço isso com livro. Então, tem aquele livro de consulta, aí eu deixo lá o post-it, eu deixo a marcação. Olha, essa informação aqui é a informação que vira e mexe, tô voltando lá, já sei onde é que tá. E marca. Eu vi que hoje tem como se fosse um plástico que você coloca na folha do livro e você consegue, inclusive, escrever. Uhum. Eu falei, é muito bom. Você já viu um que é um post-it desse plástico, mas ele é compridinho, ele é do tamanho da linha do livro? Não. Ele é fininho, é do tamanho de uma linha mesmo. E aí você cola em cima, e ali ou você escreve, e tem ele tanto transparente, quanto cor de marca-texto, que aí ele marca pra você, você tem que marcar. Muito legal. bom. Eu tenho aí, depois eu te dou. Eu gosto de ler o livro. Tem um PDF, PDF que fala? O livro online, não sei como é que fala. O PDF. E tem um livro físico. Eu noto que o físico é muito melhor. Não tem como, né? Muito bom. O físico é muito melhor. O livro do IAC, que é de neoplasias hematopoéticas. E lá fala de mielograma, porque mielograma não tem jeito. Você tem que é assim, você coloca uma música, acende um incenso, sabe? Você tem que estar num ambiente que te proporciona a pensar o raciocínio. Né? Exatamente, dessa história que a medula está contando. Porque é diferente do hemograma. Você está ali, você está correndo, você consegue, no meio da rotina, o mielo não. Ele requer, e aí você vai buscar literatura, você vai estudar, você vai entender. Porque é tudo linkado, sabe? Uma alteração aqui puxa para uma interpretação lá que tem que fazer sentido com o que tem lá no hemograma, que tem que fazer sentido com o que está com o paciente. E aí tem os livros que acabam ficando do lado, né? Que, nossa, tem alteração que é microscópica e um livro do lado. Você está ali olhando e está escrevendo. Então acaba que o livro, se você não tem um papel para ficar rabiscando, ele fica todo rabiscado. O meu, ele é todo rabiscado. O meu livro do gato, que é o que eu te mostrei que tá com o post-it ali, é a Bíblia da medicina felina. Tá todo rabiscado também. O dia que o Anderson viu, é um absurdo você rabiscando o livro. Eu falei,
Me deixa. Esse é o meu livro de rabiscar. É o livro que é minha bíblia. Depois eu compro outro pra ficar de coleção, não tem problema. Mas esse aqui é o que eu uso. A capa dele já tá toda suja, despencando, coitado. Porque ele é um livro dessa grossura, né? Tá ali. Ele é o livro de rabiscar. É quase uma... Como que é o suporte de peso de porta, né? Exatamente. Serve. Eu brinco que é o peso do conhecimento, porque ele é pesado. O bicho é pesado. Desde a época da graduação, eu não sei de onde que surgiu isso. Quando é muito importante, eu desenho uma caveira. Uma caveira. Uma caveira. Porque é a única coisa que eu sei desenhar. Porque aquele fazer tracinho, setinha, aquele jogo da velha, não sei, não prende a minha mente, sabe? A caveira prende. Então, se você olhar, você vai passando assim o livro, você vai se deparando com algumas caveiras, sabe? É bem engraçado de olhar. Eu ensinei para os meus alunos o IPC. Porque eu não sei desenhar nem uma caveira, nem bonequinho de palitinho. Então eu punha IPC e uma estrela. IPC é importante pra... Entendi. Mas ó, deixa eu te falar, eu já vi seus materiais, tá? Tudo colorido. Não sei desenhar, mas daria um livro e ilustrativo ainda. Porque a pessoa não sabe desenhar, ela copia, cola, imprime. É lindíssimo o teu material. Né? Tá me ajudando pra caramba, tá? Inclusive, pra dar aula agora. Olha só, você vê que não se perde nada. Não se perde. Tanto que, inclusive, no slide ontem da aula, eu peguei as 4 fases da hematopoiese lá e tal. Por isso que eu falei na aula ontem de medula. Aí, célula-tronco, aí vai abrindo, mieloide, linfóide, que aí... Só que eu podia ter pego essa foto do Abas, inclusive, ou de qualquer outro, porque é uma imagem que tem em qualquer lugar, né? Que é muito comum. Aí, só que no meu caderno de imuno, tem o que eu tirei, eu imprimi do Abas e fui escrevendo. Então, no meu slide, eu coloquei a imagem do meu caderno, porque tá com as minhas anotações. Eu ainda falei com o pessoal, falei, um bônus pra vocês. Porque eu preferi uma imagem até preto e branco e tal, de menor qualidade, mas com as minhas anotações, do que tirar do livro, da internet. Tá lá, ganharam um pedacinho do meu caderno. De fazer esse link, é igual a caveira, facilita, porque aí na mente fala, nossa, o material dali. Exatamente. Mas eu lembro que lá ela colocou aquela questão, trouxe um adendo para tal ponto, é importante, então vou rever aqui. E fica. E fica. Quem tem memória, não, como que é? Fotográfica. Memória fotográfica, né? Guarda que me impressiona. Por isso que os meus materiais são coloridos. É tudo muito colorido, muito post-it, muito tudo. Por isso, porque minha memória fotográfica é muito boa. É boa? Aí eu falo, aquele cantinho no caderno, na parte azul, tinha não sei o quê. Aí eu consigo lembrar. Isso é bom. Isso é bom. Eu tenho um pouco, queria ter mais, mas no meu caso é lâmina, né? Que aí você vê aquela coisa horrorosa de linda. Você fala, nossa, que negócio horroroso. O que eu faço com isso? De linda. Você quer fazer um quadro, colocar num quarto, numa sala, porque você fala, isso é uma obra de arte. É uma obra de arte. Quem olha fala bolinhas. Bolinhas roxas, bolinhas rosas. Bolinhas coloridas. Mas faz diferença também. Ou desenhar. Quando eu tava nessa fase, principalmente de células, né, que vai lá, você vai, desenha a célula, vai criando ali, né? Mas você sabe desenhar, né, amiga? Sem nada. Ontem, inclusive, eu desenhei um neutrófilo. Você desenhou o quê? Caveira. Ontem eu desenhei um neutrófilo. Um bastonete e um segmentado. Sou uma artista. O que tinha? Uma bolinha com a minhoquinha, uma bolinha com uma linguicinha de churrasco. E você sabe que tem uma colega que ela trabalha muito isso nas redes delas, que é trazer essa analogia com algo cotidiano que você não esquece, né? Ela sempre traz fotos, você olha a lâmina ali, ou ela olha, lembra a um Minion, lembra a uma minhoquinha. O que é um neutrófilo segmentado? Uma linguicinha. É uma linguicinha. Você vai olhar, você vai achar uma linguiça ali. Não tem jeito. Igual o fígado, acho que é o fígado. Agora, tá vendo? Agora eu não lembro, tem tanto tempo. O fígado, na histologia, acho que é o fígado ou baço. Parece um presunto de Parma. É igualzinho. E sempre tem uma coisa com comida, já percebeu? Sempre comida. Sempre comida. A cabeça vai sempre na comida, não tem jeito. Sempre. É muito bom.
no laboratório, ter essas informações pra gente que tá ali ajuda. A gente traz, lógico, contém termos técnicos, e esse é um grande desafio, né, para quem não conhece. Então, às vezes, a família fala, eu quero fazer um exame, não chega, eu quero fazer um exame. Mas por que você quer fazer um exame? Porque tem que ter um porquê, né? E para interpretar, porque igual a gente está aqui falando, né, é uma linguicinha, um presunto, mas sabe o que se trata, o que está acontecendo, para onde que vai, né, o que significa quando vê e quando não vê. Né? Quando não vê, às vezes é pior, né? Exato. Às vezes é pior. Outro dia eu estava na mentoria e eu falava exatamente isso para a mentorada, né? E aí eu falava assim, nós temos uma tendência a ficar preocupado quando as alterações estão elevadas, acima do intervalo de referência. E geralmente é isso que acontece, né? Recebe ali o resultado do exame e fala, eita, aqui tá falando que até 10, tá 20, tá alterado, tá aumentado, né? E quando vai ali analisar, dependendo do caso, trazer aqui no caso dos leucócitos, lá no hemograma, como exemplo. Quando tá baixo, aí você fala, e agora? E às vezes tem mais causas. Isso acontece com o neutrófilo, né? O neutrófilo, quando tá aumentado, você pensa, eu lembro do Spark. Olha só, tá muito aumentado, chama atenção. Mas se tá aumentado e abaixa, aí eu fico... É pior ainda, né? Tá porque não abaixa milagrosamente assim também. Tá muito séria. Exatamente. Gente, amiga, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E vou deixar aberto aqui, igual eu deixei pro da Pri. Se vocês quiserem mandar ou por aqui, ou pelo Instagram meu, da Mari, vai ter a rede social dela depois também aí na descrição. Quiser mandar perguntas, a gente volta. O mesmo convite que eu fiz pra Pri tá feito pra você. Dependendo, a gente junta até as 2. E aí a gente volta com uma rodada de pergunta e resposta, alguma coisa assim, que eu acho que vai ser enriquecedor. Deu pra gente abrir um pouquinho, né? Falar um pouquinho da hemato, do mielo, que eu acho que é de extrema importância as pessoas entenderem um pouco mais, os tutores, porque é isso, é tudo muito novo ainda, né? Até os próprios colegas têm dificuldade de quando indicar, o porquê indicar. Então é bom que vocês consigam aí ter, né, abrir um pouquinho esse leque, enxergar um pouquinho da hemato, do mielo, porque me ajuda muito na minha rotina. É isso, a Mari é meu chaveirinho, meu neurônio aqui, ó, metade tá com ela. E aí, se vocês quiserem, a gente volta, a gente faz uma pergunta e resposta, um bate-bola aí, pra aprofundar um pouquinho mais nessas questões. Tá bom? Beijo pra vocês. Obrigada, amiga. Eu que agradeço o convite. É bom falar, eu falo do sangue no geral, né? Tanto na parte do laboratório, na prática clínica, dentro do ambulatório, a hemato ela é bem extensa, né? Então, falou de sangue, fala de hemato, e aí falar de hemato, a gente tá falando paciente, amostra, tem muita coisa para falar. Então, tem muita coisa mesmo. Quando junta, faz essa união, é um suporte. Porque o sangue é um suporte. Sem sangue já começa por aí. Sangue é vida. Exatamente. Sangue é vida. Então, agradeço e fica aberto as perguntas também. Abusem dela, ela sabe pra caramba. Ele, dá aula pra gente sempre. Beijo, gente. Obrigada, amiga.